Olá, boas-vindas aqui nesta segunda aula de uma sequência de 4 aulas do curso gratuito Como Superar a Procrastinação, fazendo um alinhamento mental e emocional com seu objetivo. Se você não assistiu à primeira aula, veja aqui no canal a primeira aula Como Superar a Procrastinação. Vou deixar o link também aqui na legenda. Eu sou Mika Nashiro, sou terapeuta, pós-graduada em psicopedagogia. Tenho experiência aí com mentorias individuais, com consultorias para preparação para concurso público, que é uma das minhas experiências de vida também. Prestei aí vários tribunais federais, estaduais, obtendo aprovação. Fui servidora por anos aí da Justiça Federal. E hoje eu quero compartilhar com você um primeiro pilar para você fazer aí alinhamento mental e emocional com 3 pilares que são fundamentais para você conseguir alcançar um objetivo. Então, a gente viu na aula 1 que muitas vezes nós procrastinamos. E a procrastinação, ela não é uma causa, no sentido assim, eu não consigo estudar porque eu procrastino. A causa é a procrastinação. Eu não consigo fazer transição de carreira porque eu procrastino. Então, a causa, ela não é a procrastinação. A procrastinação, ela é um efeito, ela é um sintoma de uma causa. Enquanto a gente não identifica a causa, a gente não trabalha o problema pela raiz e perpetua a procrastinação. Então, a ideia dessas 4 aulas é que elas te tragam um mapeamento de onde estão seus desalinhamentos mentais e emocionais que estão te impedindo de fazer o que precisa ser feito para alcançar o objetivo que você deseja. Seja abrir um negócio, seja empreender, transição de carreira, comprar um imóvel, adquirir um bem, seja você ter mais tempo aí de qualidade com as pessoas que você ama. Então você tem que aí organizar uma rotina, reorganizar algumas questões, e você sempre vai deixando para depois. Então, a gente tem que identificar a causa, qual é o desalinhamento mental e emocional. Quando você fizer completar a 4ª aula, você vai ter aí como que um mapa de quais pontos você precisa trabalhar, de quais passos você precisa dar para alcançar o seu objetivo, para parar de procrastinar. Eu costumo falar que sem um mapeamento, sem saber onde está o problema, é como se a gente tivesse em um caminho desconhecido, porque toda mudança, toda transição, todo novo, ele é um caminho desconhecido. Só que imagina você estar dirigindo por um caminho desconhecido sem um GPS, sem um mapa, digamos assim, sem um mapeamento do que precisa ser feito, quais curvas precisam ser realizadas, quais viradas você precisa entrar. Então, muitas vezes, sem o mapeamento, a gente não chega no destino final. Então, fica aqui até a 4ª aula para mapear tudo certinho. E hoje eu te convido aí a pegar um papel e uma caneta e escrever quais são os pontos. Eu vou explicar o que que é identificação e você vai escrever quais características suas você está identificado com o seu objetivo, com a meta final, e qual característica te falta, qual desidentificação você encontrou em você. E nessa mesma hora eu vou passar uma breve técnica, mas muito poderosa, que já vai trazendo aí para você um alinhamento mental. Então, o que que é identificação? Muitas vezes você quer algo, mas você não se vê com aquilo. Você não se vê com o objetivo alcançado. Como assim? Eu já atendi muitas pessoas que compravam os melhores cursinhos, os melhores conteúdos para concurso público, mas não conseguia estudar. Então, ou aconteceu alguma coisa, ou ela falava que programava 3 horas no final do dia, mas ficava com sono, ou programava de manhã e o despertador não tocava. Enfim, você tem a condição, você tem o material, sabe o que precisa ser feito. No exemplo aqui do concurso público, sabe que precisa estudar, mas algo traz um desconforto, abaixa a sua energia e você não estuda. Por que que isso acontece? Porque faltam os 3 pilares, ou apenas um deles,
E aí isso trava tudo, porque o cérebro, se ele não tiver esses 3 pilares alinhados mentalmente e emocionalmente, ele vai reter energia, porque ele vai entender que não está certo, que não é para fazer o que tem que ser feito. Ele vai entender que tem um perigo, que é estranho. Tudo isso a gente poderia dar uma aula de PNL, de neurociência. Tudo aquilo que o cérebro entende que não é hábito, que não é repetição, ele entende que pode ser um perigo. Ele baixa a entrega de energia e você produz muito menos, faz muito menos, procrastina muito mais. Então, o ponto aqui é, hoje, a identificação. Você se identifica com seu objetivo alcançado? Escreve aí no seu papel quais características você tem. Eu vou deixar disponível uma apostila digital que eu tenho, de uma mentoria que eu já dei em grupo, e eu vou disponibilizá-la gratuitamente no meu grupo do Telegram. Vou deixar o link do grupo, que é o grupo VIP gratuito, onde eu compartilho materiais, novidades, workshops, que são encontros online, para a gente reunir, fazer algumas técnicas que precisam ser feitas ao vivo, eu acompanhando, vendo como que cada um está aí evoluindo e desenvolvendo. E aí eu marco o workshop. Então, entra lá no grupo VIP para você ter notícias e também baixar os materiais gratuitos. Abaixa aí sua apostila, imprime depois, mas agora anota aí uma identificação ou várias identificações que você tem com o seu objetivo. Então, como assim? Talvez você sinta que sim, você é uma pessoa que já trabalhou em muitos lugares e é para você aquele cargo, é para você aquela promoção na sua empresa, é para você essa transição de carreira. Você está num trabalho X e quer ir para o Y, e você consegue se ver ali. Então você já escreve: eu consigo me ver no cargo, eu consigo ver que eu consigo desenvolver as atividades, posso não saber hoje, mas eu vou treinar, eu consigo me ver. Isso é importante. O imaginar para o cérebro tem muito a ver com o padrão mental. Então você consegue se imaginar no cargo? Tem pessoas que falavam para mim no começo das mentorias individuais: Michele, eu tento estudar, mas eu nem me vejo, eu não consigo ver que é para mim. E aí a gente foi trabalhar, ressignificar várias questões aí de padrões da infância, daquilo que ouviu, do que gravou, e tudo isso estava fazendo a pessoa procrastinar, porque não tinha um alinhamento mental e emocional. Ela não se via na condição. Vamos supor que a sua meta é trocar de carro, mas você nunca consegue. E quando você está juntando dinheiro, está quase lá no ponto para trocar, alguma coisa acontece e você gasta todo o dinheiro. É um problema de saúde, é uma goteira em casa, é uma reforma que tem que fazer. Então, eu te pergunto, para essa, por exemplo, para adquirir esse carro novo, se é um objetivo de alguém aqui, você se vê no carro novo? Porque tem pessoas que não trocam, nesse exemplo, não atingem o objetivo, porque não tem uma identificação com o objetivo final. E não importa qual que é o seu objetivo aqui. O que importa é, ele é importante para você, ele é válido, mas você está com alguma trava. Então, como que você vai destravar isso? Você vai trabalhar a identificação. E aí você já escreveu aí características de identificação. Eu me vejo, eu sinto que eu sou capaz, eu sinto que eu mereço. Então, você se vê. Agora pensa, tem algum momento que quando você se vê, você sente uma estranheza? Então isso aqui já é uma aula prática para você já pensar, identificar e escrever. Você sente uma estranheza? Você sente, que alguma coisa ali não está alinhada, não está redondinho? Você sente um mal-estar, alguma coisa, o que eu já ouvi muito em atendimento: "Nossa, eu quero, eu me vejo, mas parece que não é para mim". Tem alguma sensação dessa? E aí você vai escrever qual é a característica, quais palavras te vêm. Então me vem assim: eu vou me sentir mal se os meus amigos verem que eu tenho isso e eles não têm. Já ouvi isso muito. Isso é muito comum. Eu me vejo fazendo tais atividades, mas eu vou me sentir estranho para os meus familiares,
Porque a família toda trabalha com X e eles acham isso estranho. Então, o que eu já ouvi é: eu quero trabalhar como psicóloga, mas a minha família entende que isso é coisa de louco. E aí a pessoa fica procrastinando, sabotando. Porque a minha família inteira é comerciante, um exemplo. Então, minha família inteira segue outro tipo de atividade profissional tem um denominador comum ali dos parentes. E trabalhar com terapia é uma coisa muito de doido para eles. Então, tem algo que gera uma estranheza, você vai escrever isso, tá? Agora, tendo escrito isso, se você está pensando, pausa aí o vídeo, escreve. E agora, o último passo da técnica. É uma técnica muito pontual e que você vai perceber que já muda uma mentalidade, um padrão mental. Então, o que que você vai escrever aí? 3 frases que vão contrariar, 3 frases legítimas, que fazem sentido, científico, racional, enfim. 3 frases racionais e legítimas que contrariam essas características negativas. Então, vamos supor que você pensa: "Eu não me sinto bem, eu até acho que eu sirvo para o cargo, eu sirvo para alcançar um objetivo, enfim, mas eu não me sinto bem porque meus amigos querem e não conseguiram. Eu vou me sentir mal." É um exemplo que acontece muito. Então, você vai escrever 3 frases que contrariam essa crença de que você só pode se os seus amigos tiver, que você só pode se os seus parentes aceitarem, se eles concordarem. Escreva, por exemplo, o seguinte: "Não é verdade que eu não posso, porque as outras pessoas não vão concordar comigo." Essa premissa, essa frase, ela não é verdadeira. Por quê? Ela não é legítima. Por quê? Porque eu não preciso que todos concordem comigo para eu fazer aquilo. Porque eu sou adulta para decidir pelas minhas escolhas. É uma frase. Eu sou adulta e eu não preciso que os outros concordem comigo. Uma segunda frase: "Está tudo bem os outros pensarem diferente." É quase a mesma coisa, mas por um outro ângulo. Está tudo bem os outros pensarem diferente. Está tudo bem os outros terem outras crenças. Está tudo bem os outros terem preconceito com a atividade ou com o sonho que eu quero para mim. É o limite do pensamento deles, está tudo bem. Não é para eles mesmo, é para mim. Então, saber separar o que é do outro e o que é seu. Uma segunda frase seria algo desse tipo. Uma terceira frase: "Não é verdade que todos os outros precisam conseguir para eu conseguir." Porque imagina que pesado, e aí você pode escrever: "Porque eu não posso me responsabilizar pelas escolhas dos outros. É uma dignidade do outro. O outro não conseguir, ou o outro se sabotar, ou o outro atrasar o processo dele de alcançar. Ah, minha amiga também quer, ela se formou comigo, e ela também quer abrir um consultório, e ela não consegue, e eu me sinto mal de conseguir." Então você vai escrever: "Não é verdade que todo mundo que quer o que eu quero precisa conseguir para eu ter autorização de conseguir." Então você vai escrever frases que são legítimas e racionais. Observe, todas essas frases que eu trouxe de exemplo são legítimas e são racionais. Por quê? Elas precisam ser legítimas e racionais para o cérebro se alinhar e entregar energia, para fazer sentido, não pode ser algo forçado. Então você vai escrever, e o escrever, a gente que estuda psicopedagogia, neurociência, a gente sabe que o escrever, ele ativa mais áreas do cérebro de habilidades. Então, ele exige mais do que você só falar. Então, você vai escrever: "Eu sinto desalinhamento mental com esse objetivo por causa disso, por causa que eu quero a aprovação dos amigos, por causa que eu tenho dó dos amigos." E aí você vai escrever as 3 frases que mostram que, de forma legítima e verdadeira, você não precisa sentir isso. E você já vai perceber que muitas fichas vão cair. Essa é uma técnica. Na próxima, então, vamos encerrando essa aula aqui, que é a aula sobre identificação. Nós temos características de identificação com objetivo, mas muitas vezes nós temos características desalinhadas, sentimentos, mentalidades de desidentificação que desalinham você do seu objetivo. E isso te puxa para trás. E isso faz com que o seu cérebro entregue menos energia para você fazer o que precisa
precisa ser feito. Então vamos encerrando aqui essa técnica, essa aula, e eu te vejo na segunda aula, na terceira aula, que é o segundo pilar, que são as crenças de capacidades. Será que no fundo você não se sente incapaz de fazer o que precisa ser feito? Mas você é muito capaz, só que você não consegue sentir que é capaz? Ah, mas eu não tenho todas as habilidades. Você é muito capaz de treinar as habilidades que precisa para alcançar o objetivo que você quer, mas você não se sente capaz por coisas que você ouviu ao longo da sua vida, por padrões emocionais que estão aí gravados no seu subconsciente. Cenas da próxima aula, te espero lá. Deixe o seu like aqui para eu saber que fez sentido para você, para que eu saiba que esse conteúdo é relevante, eu posso trazer mais informações, mais técnicas e mais orientações. Deixe o seu comentário sobre a ficha que caiu para você. Isso pode ajudar outros colegas que estão assistindo a aula a ter também novos insights. Até a próxima aula.